Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje nós vamos tratar de uma coisa que, a meu ver, é muito interessante e surpreendente. Vamos comentar a respeito da dinâmica da população brasileira. A gente sempre tem aquela ideia de que as grandes cidades concentram cada vez mais gente, as pequenas cidades estão sumindo do mapa. Para quem gosta disso, eu lamento, e para quem não gosta dessa visão, felizmente eu digo, isso não é verdade. Vamos começar essa nossa análise observando desde o início desse milênio o que aconteceu com a dinâmica populacional das maiores cidades brasileiras. Aí na tela, olha só, nós temos os 7 maiores municípios em termos de população do nosso país, que são pela ordem: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e Manaus. Bom, gente, de acordo com o que está muito claro na ilustração e na frente, esses municípios gradativamente vêm perdendo força de concentração de pessoas no âmbito nacional. Olha só São Paulo, em 2001, a cidade concentrava 6,09% de todos os habitantes do nosso país. Agora, em 2021, essa participação caiu pouco, mas caiu, 5,81%. Isso vem acontecendo praticamente em todas as maiores cidades do nosso país. A única delas que vem crescendo de uma maneira mais consistente é Manaus, que lá em 2001, na abertura do milênio, era responsável por 0,84% da população brasileira e chegou agora em 2021, no ano passado, estimativa do IBGE, a 1,06%. Mas vamos ampliar um pouquinho essa visão. A gente já sabe, sim, as grandes cidades já não atraem aqueles contingentes populacionais que historicamente nós aprendemos na escola. Mudou essa realidade. Agora a dinâmica é outra. E isso fica muito claro com essa tabela que vai ficar aqui embaixo de mim. Então eu vou ficar mais um tempo expondo minha cara barbada para vocês. Lamentem ou fiquem felizes, a critério de cada um. Mas olha só o que acontece. Como no Fora de Curva de ontem, que nós tratamos do PIB nacional, da riqueza brasileira, dessa vez nós também separamos a população brasileira em 4 grupos, cada um deles correspondendo a 25% da nossa população. E aí fica a questão, a cada uma dessas fatias de 25% ou um quarto, quantas cidades entram nessas faixas populacionais a partir dos municípios mais populosos para os menos populosos? E aí está evolutivamente essa resposta. Olha só, as cidades mais populosas, que concentram os primeiros 25% da população, elas eram em número de 24 em 2003. Mantiveram esses 24 em 2010, passaram em 2015 para 25 municípios, mantendo esse número em 2019. Ou seja, isso aí já dá para perceber que nós temos uma desconcentração de população. Se esse grupo antes de 24 cidades concentrava o que seria mais ou menos equivalente agora a 50 milhões de habitantes, agora precisa de 25 cidades para comportar a população desse quartil. E olha só que interessante, então, quando as grandes cidades se desconcentram, elas se tornam menos relevantes, apesar de continuar importantes. E olha só, os municípios que em tese estariam no segundo escalão das grandes cidades brasileiras, seriam cidades grandes para médias. Esse grupo concentrava em 2003 183 cidades, caiu para 177 em 2010, caiu de novo para 175 em 2015 e 2019 ficou em 170 municípios. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse segundo quartil de 25% da população, as cidades incluídas nele, vêm acumulando cada vez mais gente, vêm se tornando municípios mais populosos, mais relevantes nessa conta. Eu enxergo em princípio que as grandes metrópoles brasileiras, elas sim, estão perdendo seu espaço para núcleos que eu chamaria de mesorregionais em cada estado. Aí vamos para o terceiro quartil, que são cidades de médias para pequenas. Olha só o que acontece. Em 2013 eram 883 municípios nessa faixa, caiu para 794, uma queda relevante, mostrando também que há uma relativa concentração populacional desses 25% do terceiro quartil nesses municípios. E aí nós vamos para as pequenas cidades do Brasil.
A gente imagina com aquela ideia de êxodo rural, que as pessoas não querem ficar nos municípios de menor tamanho. Em 2003, no âmbito das pequenas cidades, nós necessitávamos de 4.480 municípios para comportar 25% da população. Agora, gente, são 4.581 cidades. Ou seja, se aumenta o número de cidades para comportar esse grupo, esse contingente, esse percentual populacional, isso significa o quê? Que o tamanho médio das pequenas cidades está caindo ainda mais. E aí, fazendo um apanhado geral, o que nós constatamos nessa situação? Os extremos, ou seja, as maiores cidades e as menores cidades, tendem a perder representatividade na concentração populacional brasileira, que vai aumentar exatamente nas municipalidades de porte intermediário, ou seja, o segundo quartil, ou o intermediário superior, que eu chamo nessa ilustração, e o intermediário inferior. Isso mostra primeiro que o brasileiro está desistindo daquela ideia de procurar morar na cidade grande, aquela megalópole. Essa moda ainda bem está passando. Mas também a nossa população vem gradativamente procurando mais acessos a uma vida social, mais acessos a uma vida educacional, e para proporcionar isso de maneira mais consistente, o município tem que ter pelo menos um porte mínimo, que efetivamente não é cidades de 5 mil habitantes. Vai ter que ser de pelo menos 15, 10 mil habitantes para cima. E aí nos próximos anos, dentro dessa tendência, o que nós vamos poder enxergar? Um Brasil com características cada vez mais provincianas, mais regionais. Na verdade, aquela facilidade de comunicação e diversidade que há alguns anos nós só encontrávamos nas maiores cidades do país, nas maiores cidades do mundo, isso está ficando para trás. O que está acontecendo, na verdade, é que, graças ao desenvolvimento da internet, de tecnologias de comunicação cada vez mais ágeis e rápidas, as pessoas não precisam mais se locomover tanto para conseguir um bom emprego ou para ter uma vida social e cultural de bom nível. E é isso que está acontecendo no nosso Brasil de hoje, e é uma notícia, é uma tendência excelente, tanto sob o ponto de vista de distribuição da população pelo nosso país, mas isso é importantíssimo sob o ponto de vista especialmente ambiental. Imagina só o custo sanitário, de esgoto, derivado dessa concentração de gente em cidades como São Paulo, como Belo Horizonte, como Salvador e outros. Em municípios de menor porte, proporcionalmente, isso cai de maneira bastante pronunciada. Então, como eu falei, é uma conclusão, a meu ver, interessante. Essa tendência deve ganhar força nos próximos anos, até com o desenvolvimento do 5G, depois 6G, e outras tecnologias que fazem e vão fazer com que as pessoas não precisem mais se movimentar tanto do seu local de nascimento. E se esse ritmo de migração cai, aí sim confirma o que eu disse. A sociedade brasileira tende a ficar mais provinciana. Um outro assunto que eu queria tratar com vocês, pessoal, esse assunto está martelando na minha cabeça, na verdade, é sobre essa onda de condenação de humoristas. A última vítima foi o Danilo Gentili, que tem um programa no SBT, por causa de um filme que ele fez lá em 2017. O nome é Como Ser o Pior Aluno da Escola, alguma coisa assim. E aí no filme, que é uma comédia, é humor, ele faz algumas impropriedades para bagunçar com a escola, bagunçar com os conceitos. Mas, gente, a função do humor exatamente é essa. É perverter a lógica, perverter a razão, para aguçar o nosso senso crítico. E quem está condenando Danilo Gentili, dizem que são as pessoas mais à direita, esses conceitos que eu não gosto muito também, mas foram um grupo de pessoas que recentemente foram atingidos pelo outro lado com aquela onda de cancelamentos. Ou seja, cada vez mais se pode menos fazer piadas nesse nosso país. E o humor sendo uma característica do brasileiro, e ainda mais sendo uma parte importante da nossa vida social, que nos dá criatividade e dá tolerância, essa questão está sendo desmontada, ou melhor, desmantelada por fanatismos políticos, tanto da esquerda, que condena um foco de piadas, como da direita, que condena outro foco de piadas. E quem está no meio de tudo isso e não quer saber
nem de um lado nem de outro, e gosta de dar boas risadas, gosta de imaginar o ridículo, porque o ridículo ensina a aguçar, a melhorar o senso crítico, fica meio perdido que nem cego em tiroteio. Então, se a direita e a esquerda se dizem defensores da democracia, do livre pensar, parem de encher o saco de quem faz piada, parem de encher o saco dos humoristas, que por mais que vocês não gostem da piada deles, a piada é sempre uma caricatura, ela não é uma verdade. Ela serve para rir, quando a gente ri de alguma coisa, a gente está vendo o ridículo nessa coisa, e isso sim nos ensina a melhorar como pessoas. É lógico que a gente tem discernimento de não pegar uma piada, transformar uma piada em verdade e, em cima dessa verdade, que é uma caricatura, fazer uma apologia ou uma hostilização a alguém, a algo ou a algum grupo de pessoas. Isso é uma tolice. Mas a minha ideia é assim, vamos preservar a liberdade, mesmo que uma piada seja de mau gosto, ela é uma piada, ela não é uma verdade, é só repetir, é só uma caricatura e vamos respeitar as caricaturas. Isso me lembra até uma vez quando perguntaram para o Woody Allen, que é um comediante famosíssimo nos Estados Unidos, genial, se ele achava o sexo uma coisa suja. Ele pensou, ficou olhando e respondeu: o sexo é uma atividade suja se for feito corretamente. E com essa, gente, o Fora de Curva vai ficar por aqui. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês e deixo o meu até breve. Um abraço em cada um e tchau!